Amigos queridos, bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós, trazendo profundas alegrias aos nossos corações. Estamos já caminhando para o encerramento deste capítulo, um convite profundo de reflexões, para que a gente possa verdadeiramente refletir na bênção que o Senhor tem nos concedido. Hoje nós vamos aprender mais uma vez a maneira de orar que os Espíritos têm nos orientado. Instruções dos Espíritos, maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que, sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para unir no contato com eles mais força à perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda quando é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Amigos queridos, nesse trecho que acabamos de ler, somos todos convidados a entrarmos em comunhão com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso modelo, nosso irmão, nosso guia, para que as nossas rogativas sejam ouvidas por esses emissários divinos que levam a Jesus todas as nossas vibrações de gratidão, de súplica e de reconhecimento. Que nesta manhã não seja como todas as outras, mas que possamos fazer a nossa comunicação pessoal com o que é divino, com o que existe de mais rico em nossa vida, que é a providência que olha, que nos cuida, que nos ampara todos os dias. Que as nossas reflexões sejam verdadeiras e que possamos sentir o abraço fraterno e amigo de tantos irmãos que já passaram pela nossa caminhada e que também oram por nós. E assim, Jesus, com o coração cheio de alegria, alegria por conhecer-te, Mestre, alegria por sentir a grandeza do seu Evangelho em nossa vida. E por isso nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.
E é em seu nome, Jesus, sob as bênçãos divinas que pairam sobre todos nós, é que te rendemos graças. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, estamos no momento da maturidade espiritual que nós já precisamos reconhecer a nossa forma de entrar em contato com a espiritualidade. Nós, espíritas cristãos, não nos interessa mais articular palavras bonitas que são maquinalmente articuladas, tirando de nós esse hábito de repetir, de dizer amém sem saber porquê. A prece do cristão, do espírita cristão, ou de qualquer outro culto, ela deve ser partir do coração. Ela deve nos colocar diante de Deus, diante de Jesus, diante dessa majestade divina que está dentro de nós, que não está fora, que são as leis, a verdade, que vai rompendo as barreiras de nossa ignorância para nos mostrar a nossa filiação divina, para que possamos buscar na profundeza de nosso ser o olhar da gratidão por tudo que Deus tem nos dado, pela vida, pelo movimento, pelas experiências, pelas reencarnações sucessivas. E é por isso que a nossa prece, ela precisa ser sentida. Sabermos o que estamos orando, sem ficar no peditório. Nós precisamos usar de nossa indulgência, porque já temos para rogar a Deus tudo aquilo que nós precisamos. E o que precisamos, irmãos? Força, coragem, desenvolver a paciência, compreender as injunções das leis divinas e saber que todos nós ainda temos tanto a aprender. A prece, amigos, ela deve ser sempre que parte do coração, um pedido de graças de que tanto necessitamos. É inútil pedir ao Senhor que nos abrevie a prova. Muitas vezes a gente chega até a fazer isso vendo um ente querido. Às vezes nós falamos, Senhor, podia tanto abreviar esses momentos de dor, mas nós não reconhecemos ou não aprendemos ainda que todo momento, ainda que o espírito está preso ao corpo, ele será beneficiado pela presença dos amigos espirituais a auxiliá-lo no desvencilhar do questão do perispírito com o corpo. Porque nós falamos da morte, mas pouco falamos do desencarne. E a morte, ela é um fator natural. A árvore morre, o animal morre, mas nós não morremos, nós desencarnamos. E esses momentos é modificar os liames do perispírito sob a presença de muitas vezes amigos queridos que estão à cabeceira do leito nos ajudando, é que nós devemos pedir força para desprendermos dos laços que por muitos anos deste corpo nos servimos. Então, nós temos que pedir para nós, todos os dias, não é na hora da morte, a melhoria espiritual. Nós precisamos entender o que é ser bom amigo, o que é a bênção da família. Nós, muitas vezes, temos tido outro olhar e é necessário que nós lembremos sempre que, preferentemente, nós precisamos aprender a pedir, que é o bom êxito para os nossos empreendimentos terrenos, com frequência vibratória, e Deus não se ocupa conosco. Se Ele se ocupasse, não se verificaria tantas injustiças, insensatos e ingratos, nos diz o Evangelho. Se descesses ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmo com o ponto de partida dos males que vos queixais. Pede, pois, antes de tudo,
que vos possais melhorar. E vereis que torrente de graças, de consolações derramará sobre vós. Amigos, Deus não, não, não resolve as nossas situações. Ele nos deu o livre-arbítrio. Por isso que o Evangelho fala, não vale a pena orar porquanto Deus não me atende. Deus nos atende. Deus olha por nós. Mas o que nós, a maior, grande parte, o que nós pedimos? Que nos beneficie, que nos dê as coisas materiais, mas nunca nós lembramos das questões morais, da modificação da nossa forma de olhar a vida. Deveis orar incessantemente, nos diz o Evangelho, sem que para isso se faça mistério, vos recolha ao vosso oratório ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. Não, isso já passou, meus amigos. Isso já passou pelos dogmas, pelas aparências, pelos rituais. Hoje nós estamos convidados a mergulhar dentro de nós. A prece, cada dia que nós fazemos, é um cumprimento dos nossos deveres, sem nenhuma exceção. Todos nós precisamos, qualquer que seja a natureza dela. Assim como nós precisamos de alimentar o corpo, eu também preciso de alimentar o meu espírito. Não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? E quem é este irmão, amigo? Muitas vezes é o seu irmão dentro do lar. E nós não enxergamos, nós não assistimos, nós reclamamos, nós levantamos anátemas todo dia, contendas, porque nós não compreendemos a dor. E se Jesus nos trouxe uma forma de orar no íntimo do nosso coração, no íntimo da nossa alma, eu preciso entender que todos nós rogamos este amparo. Todos nós precisamos das mãos do outro. Todos nós precisamos das orações. Então, quando nós recolhemos para agradecer a Deus, para que Ele nos fortaleça, nós estamos entrando em comunhão, porque isso vai nos trazer uma felicidade tão grande e que nós podemos evitar muitos percalços em nossa vida. É por isso, amigos, que Jesus nos trouxe toda essa verdade para que a gente aprenda a ter discernimento, para que a gente aprenda que as decisões, as escolhas são nossas. E lá na frente, nós vamos arrepender por tantos percalços que fizemos em nossa vida, por tantas feridas que abrimos nos corações dos outros pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. E lembremos também que as nossas preces precisam alcançar aqueles que já voltaram ao mundo espiritual, como falamos esses dias. Qual de nós não sentimos saudades ou desejo de abraçar um pai, uma mãe, uma avó, um amigo, um irmão? E eles têm um outro olhar para nós. Não lembre, meus amigos, que você ficou com raiva do seu pai, que seu pai nunca te olhou. Ele é seu pai. Nesta existência, te deu a vida, te deu o corpo, esse instrumento para que você pudesse aprender a estar com ele. Amigos, é muito importante que a gente saia de nós para olhar o outro como espírito e não como corpo. Será que meu pai, minha mãe, aqueles que eu guardo tanto ressentimento, meu esposo, eles já tinham o olhar do espírito? Será que eles têm a compreensão que nós estamos buscando para que a gente mantenha em equilíbrio? Talvez não. Por isso, Jesus nos disse: não julgueis para não ser julgado. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado. O nosso maior problema na maneira de orar é que nós só olhamos uma existência, a atual. Esquecemos dos nossos percalços,
das nossas fragilidades, dos nossos abandonos, do que já fizemos com o outro. E tudo isso está na minha memória. Quantos tormentos ainda carregamos, quantos vazios que eu não consigo compreender. Esta é a nossa história. Se assim não fosse, não estaríamos mais num mundo de provas e expiação. E é preciso, então, que a gente saiba reconhecer e elevar o nosso pensamento em busca de uma harmonia melhor. Aprendamos a rogar, meus amigos, a providência celeste, a luz, para que os nossos olhos possam sempre identificar o celeiro de graça em que nos encontramos. Se você vive no tormento das provas dolorosas, é na prova que você vai se libertar. É na prova que você vai aproximar de Jesus. Roguemos também a Deus que nos tire essa cegueira íntima que muitas vezes nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Que cegueira íntima é esta? Muitas vezes não temos os olhos para ver, temos os olhos físicos, temos o pensamento, temos a inteligência e estamos passando pela terra dormindo, com o pensamento morto para as questões da vida. E é essa cegueira que muitas vezes nos faz tropeçar em tantos obstáculos que seria a nossa redenção. Por isso, nós não podemos nos espantar com as dificuldades ou tantos imprevistos dolorosos que surgem em nossa vida, porque eles foram criados por nós mesmos. Nós estamos vivendo momentos de olhar só os efeitos e não olhamos, de forma alguma, as bênçãos celestiais que caem em nosso pensamento. Então, é preciso que a gente também amplie o olhar para modificar o coração, para que Deus possa ouvir as nossas rogativas. Não essas preces longas, decoradas, não, ditas às vezes como hábito de repetição, mas a voz que sai de dentro de nós, a voz que muitas vezes nós buscamos o socorro de cima e que surge na forma de um manjar celeste e que nunca sabemos saborear. Então, nós deixamos aqui no coração de todos a vibração que tanto desejamos para que nós todos aprendamos a render graças por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura que todos nós estamos buscando, na vontade divina em que Jesus tem nos orientado. Amar o vosso inimigo, reconciliar com o vosso adversário, conciliar com você mesmo, amar o próximo como eu vos amei. E assim, com o coração harmonioso neste momento da prece, nós pedimos aos espíritos amigos, estes que nos conhecem tão bem, que nos transmita o passe, que nos dê as energias que tanto necessitamos, carecemos. Fluidifica a nossa água, Senhor, para que ela possa transformar em medicamento e que esse passe seja levado aos familiares, aos nossos entes queridos e àqueles que ainda não conseguimos amar, aos doentes, que o Senhor os visite para que eles tenham força para suportar as suas dores, dores que removem entulhos do nosso passado. E assim, Jesus, no coração de todos deixamos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.